igreja de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, e o papo que a gente vai bater hoje, a gente vai bater um papo, né? Bate-papo. Vamos falar sobre quando chega a hora de trocar de igreja. Esse bate-papo a gente vai ter sempre aqui no Podcast, coisas que nós convivemos diariamente e às vezes temos que tomar decisões importantes. Biblicamente, ou base bíblica, não existe um versículo da Bíblia que trata desse assunto, como trocar de igreja. O que eu sempre falo é que você não, número um, posso dizer assim, número um, você não deve sair de uma igreja brigado. Essa é a primeira coisa. Sabe, brigar, discutir com o irmão, discutir com o pastor, discutir com o departamento, chateado, brigado, chateado, descompensado. Isso não é bom, você sair de uma igreja, porque você vai entrar na outra igreja com um problema. A Bíblia fala do perdão dos irmãos, que nós temos que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós estamos perdoando os nossos devedores? É a história, né, daquele homem que não quis perdoar a dívida do outro irmão. Então, se você sai de uma igreja, liga, não é bom, porque você vai ir para uma outra igreja, você vai levar esse problema para essa outra igreja. Você vai sair da igreja e você vai ter problemas, por mais que você esteja até certo. Então, às vezes a igreja comete erro, o pastor comete erro, irmãos cometem erros, mas o fato de você querer trocar de igreja por esse motivo não é legal. Então, não saia da igreja brigado. Número 2, não saia da igreja por curiosidade de ir para uma outra igreja. Curiosidade. Às vezes a pessoa tem curiosidade de conhecer uma outra denominação, ou tem alguma novidade numa igreja próxima de você, ou em qualquer lugar que seja, ou existe um movimento acontecendo naquela igreja que você quer experimentar. Então você troca de igreja pelo um movimento diferente, por curiosidade de ver como é que funciona naquela igreja. Nem todos estão certos. Alguns até voltam para a igreja anterior porque veem que todas as igrejas são iguais. Essa é uma verdade mundial. Toda igreja ela é igual. Como assim, Alexandre? Como assim? Toda igreja é igual? Temos a Assembleia de Deus, temos a Igreja Batista, temos as igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas independentes, igrejas tradicionais, chamadas tradicionais, né, chamadas históricas, mais convencionais, mas são tudo iguais. Como assim? Irmão, se você sair de uma igreja por causa de uma irmã fofoqueira, sabe que com a igreja que você vai agora, vai ter outra irmã fofoqueira. Saiba que se você saiu da igreja por causa de um irmão que tenha falado demais com o irmão, ou tenha falado de menos, você vai chegar em outra igreja e vai ter um irmão com essas características. Por quê? Porque as pessoas saem das igrejas, muitas vezes, por fuga. Elas não saem, não trocam de igreja porque Deus falou o coração delas, ou porque é mais cômodo para elas, ou porque elas acham que o seu tempo naquele lugar acabou. No meu caso, eu fiquei 8 anos ainda, quando eu comecei a pensar em trocar de igreja. Isto é, sair da igreja que eu frequentava, a igreja que eu praticamente sou membro fundador. Pra vocês terem ideia, meus irmãos, na minha carteira, o meu número é 11. Então, no hall de membros, eu faço parte dos 19 que fundaram a igreja. A igreja foi fundada por 19 pessoas, 19 irmãos. Só a gente está aqui hoje. A igreja foi fundada por 19 irmãos em Cristo. Muitos deles já falecidos, alguns até hoje. Eu sou amigo de todos, tenho bom contato com todos, graças a Deus. Então, pra você ter uma ideia, o meu pai, que ainda é pastor dessa igreja, meu pai é o número 3. Antes dele só tem o pastor e a esposa. Então, eu fiquei 37 anos na mesma igreja. 37 anos. E de 8 anos para cá, eu comecei a ter diferenças, divergências teológicas com a forma da igreja trabalhar, com a forma e o modo da igreja agir. Eu não vou entrar em detalhes, porque o vídeo não é essa intenção. Mas eu passei a ter diferenças. E essas diferenças começaram a vir à tona, e eu comecei a ver certas características que eu não via antes. Por quê? Eu passei a década de 80 e a década de 90 toda nessa igreja trabalhando. Então, quem trabalha muito não vê muitos defeitos, não é verdade? Igreja, naquela denominação, você fez. E que você só não fez mais trabalho naquela denominação porque não foi permitido, porque não deixaram, porque... Não sei, você que vai julgar. Mas o importante é você fazer de uma forma consciente, de uma forma calma, você não brigar com ninguém, você sair na paz. Sair na paz é a melhor coisa da face da terra. Não é só na igreja, mas no trabalho, ou de uma casa, ou de algum lugar, porque você não sabe o que é o dia de amanhã, se você vai ter que voltar para aquele lugar, não é? Não é verdade?
Você não sai com a intenção de voltar para a igreja que você acabou de sair. Mas se você por acaso tiver que voltar, volte, porque as portas vão estar abertas para você. Então, obrigado, não adianta. Então, a gente tem que pensar, refletir muito antes de tomar essa decisão. Foram 8 anos para tomar uma decisão como essa. Muito difícil. E é claro, eu não digo que com você vai ser a mesma coisa. Você vai levar 8 anos para decidir trocar de igreja. Mas também você não pode levar uma semana, um dia. Você não pode sair de uma forma assodada. Você tem que pensar muito. Então eu pensei muito. Eu pensei nos prós e nos contras. Eu pensei, por exemplo, na distância. Eu passei a morar longe, não é longe, né? Porque eu sempre morei longe, né? Mas eu pensei em várias variáveis. Várias variáveis que falavam, será que vale a pena eu sair daqui e ir para lá? Até porque eu morava num bairro que eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Então eu pegava um ônibus, ia até um local e pegava um outro. Se eu quisesse pegar um ônibus só, eu pegava esse ônibus que dava uma volta e eu ia saltar num lugar e iria a pé. Então eu não saí da igreja por causa da distância. Eu não saí da igreja por causa da dificuldade de chegar lá na minha igreja. Até porque eu já dirigi igrejas num bairro aqui do Rio de Janeiro que eram muito mais longe de onde eu morava. E eu pagava um ônibus caro, bem caro. E a igreja não ajudava, tá? Então, não é por isso, não é por distância. Mas quando você pesa o fato de você não ser tão mais relevante ou você não ter tanto mais trabalho para fazer, tanto mais compromisso, quando as portas começam a se fechar para você, você tem que pensar se vale a pena você continuar naquele lugar. Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele falou, mas eu não tenho grandes pretensões, eu não tinha grandes pretensões na igreja X, então eu resolvi sair. Mas se você tem um ministério, se você tem um ministério que você acredita que ele ainda pode funcionar mesmo, você deve investir nesse ministério. Você não deve pensar que tudo acabou para você. Eu sei que eu tenho ainda muita coisa para fazer, né? Eu só tenho 52 anos, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Mas se você sente que ali você já não faz diferença, se você sente que ali você já não tem tanta relevância, não no sentido vaidoso da história, mas você não faz tanto trabalho, ou se você se sente, às vezes, subaproveitado, às vezes você se sente subaproveitado, eu não sei qual é o seu caso. Às vezes você está lá e só te chamam para participar quando falta alguém. Ou só te chamam para participar quando, sei lá, se você, vamos lá, você é músico, você toca guitarra, e você está lá parado, porque tem um guitarrista novo, alguma coisa assim, e aí o cara falta e eles te chamam. Por quê? Porque você está sendo subaproveitado. Então você tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, você tem que pensar na sua família. No meu caso, eu fiquei 8 anos longe da minha esposa em relação a ir para cultos, porque minha esposa não se adaptou na igreja. E isso também é um peso muito grande. Eu até demorei. Muitos pastores amigos mesmo, tá, gente? Não é amigo por ocasião, não. Falavam, você tem que estar, a sua esposa, você e sua esposa tem que estar juntos. E eu realmente levava essa palavra e eu comecei a refletir. Minha esposa fazia parte de uma igreja e eu fazia parte de outra. Imagina você, minha esposa pegava um carro, pegava um ônibus, e ia para a igreja dela e eu ia para a minha igreja. Isso não é legal. É importante o casal estar junto na mesma igreja. Então, eu juntei as situações todas, a questão da moradia, a questão de estar junto com a minha esposa, a questão das diferenças teológicas que eu tinha com a igreja, diferenças administrativas que eu tinha com a igreja, e aí cheguei à conclusão, está na hora de trocar, está na hora de ir para uma outra igreja. E aí eu passei, depois de 8 anos, eu passei mais 3 anos pensando para onde eu iria. Isso é importante também, para onde ir, porque a decisão de sair da igreja ou de trocar de igreja é um fato. Agora, para onde ir? Para onde você deve ir? Você tem que ver igrejas sérias, pensar em igrejas sérias, que tenham seus líderes sérios, igrejas que tenham uma boa educação religiosa. E eu comecei a pesquisar as igrejas. Antes até de eu mudar de bairro. Antes de eu mudar de bairro, eu comecei a ver que igreja eu poderia ir. Eu fui na igreja X, igreja Y, igreja assim, assado, comecei a visitar as igrejas. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu mudar de bairro, de eu trocar de bairro, de eu voltar para o bairro que eu morava anteriormente, que é chamado Tijuca, não sei se você conhece, eu comecei a pensar numa igreja específica, que eu sou amigo dele, tenho uma boa relação com o bispo dessa igreja. Né? Engraçado, eu saí de uma igreja que tinha um bispo e fui para uma igreja que tem um bispo. E eu comecei a pensar na possibilidade de ir para aquela denominação. E aí, 3 anos se passaram, aí veio a pandemia e as mudanças na comunidade onde eu estavam ficando cada vez mais fortes e cada vez mais rápidas e cada vez mais radicais.
E eu comecei a me sentir incomodado. Sabe quando você começa a ir no local e você vai porque você quer servir o Senhor, você quer adorar ao Senhor, mas você sente que você não faz parte mais daquela família, ou que sente, ou tem a impressão de que, quero deixar isso bem claro, ou tem a impressão de que você não funciona mais naquele lugar, foi o que estava acontecendo comigo. Eu não funcionava mais naquele lugar. E aí eu comecei a tomar decisões, comecei a pensar, a refletir, a pesquisar, e eu nem falava isso com a minha esposa, eu refletia, eu pensava, eu estudava sobre o fato, e eu pensava apenas numa igreja. Pensava apenas numa igreja desse amigo meu que é bispo. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma pesquisa. E aí eu fiz a mudança, mudei para o bairro, esse bairro. Esse bairro facilitava um pouco para eu ir para a minha antiga igreja, porque enquanto antes eu pagava 2 passagens, eu pagaria apenas uma passagem, saltaria na esquina da igreja. E aí eu falei, poxa, então a questão não é a distância, a questão não é a questão do ônibus, porque eu vou pagar menos ônibus. Mas eu comecei a pensar, poxa vida, mas essa igreja desse meu amigo, ele é a 300 metros da minha casa. Então eu devo ir lá? E comecei a ir à noite na igreja desse. Veja que eu não firmei nada. Comecei à noite, eu nem falei com esse meu amigo que eu estava indo lá na igreja dele. Tem esse detalhe, que é uma igreja muito grande. É uma igreja, não é muito grande, né? É uma igreja, sei lá, tem 1000 membros. Assim, quer dizer, 1000 lugares, né? E eu sentava lá atrás, não falei com ninguém, assim, que eu poderia conhecer naquela denominação. Comecei a ir à noite nessa igreja. E, apesar de algumas diferenças, a gente sente a diferença quando a gente chega. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. A minha chegada, ou a nossa chegada à nova igreja, como a gente deve se comportar, ou como a gente tem que tentar se comportar. E aí eu comecei a ver que realmente ali eu poderia ter um espaço se esse pastor me desse a oportunidade. E aí eu fiz isso. E aí eu tomei a decisão, eu vou para essa igreja. Aí eu falei, eu vou no mês de janeiro, e no mês de janeiro eu não fui, porque eu não consegui conversar com o meu antigo pastor. Eu fui no mês de fevereiro, eu vou no mês de fevereiro, e aí eu tomei a decisão, vou no mês de fevereiro. Quando começou 15 dias do mês de fevereiro, eu fui ao meu pastor e falei com ele, pastor, eu estou me desligando da igreja, e me desliguei da igreja. A gente sente, né, que não é algo que era esperado pelo pastor, ele reagiu de uma forma que eu não achava que ele deveria reagir, mas tudo bem, ele reagiu, e eu tive que fazer, inclusive, um vídeo para desfazer um mal entendido, né? Mas resolver, tá tranquilo. Ele me liga toda semana, a gente bate um papo, não tô brigado com ele não. Mas a verdade é que eu falei para ele, e aí, essa semana, ontem, aliás, eu entreguei a ficha de membro naquela igreja. Só que quando eu cheguei na igreja e encontrei com o pastor, esse meu amigo, veja bem, eu estava desde final de início de janeiro frequentando a noite. E ele, eu acho que estava de férias, alguma coisa, eu não tinha encontrado ele ainda. Quando eu encontrei com ele, há uns 12 dias atrás, ele me viu de longe e ele fez assim, e aí ele falou comigo, poxa, irmão, ele sem saber que eu estava pretendendo ir para lá. Ele, não, que bom ter você aqui, eu fui pela manhã, que bom ter você aqui com a gente, tal. Olha aquele nosso café, tem que marcar aquele nosso café, a gente bate papo, faz tempo que a gente conversa. E eu falei assim, pastor, eu estou vindo para cá, eu estou morando aqui perto. Ele falou, puxa, rapaz, muito feliz de receber você aqui, tem muito trabalho para você aqui. E aí eu me senti bem, porque eu queria trabalhar. E as pessoas não deixaram eu trabalhar. Então ele falou, primeira coisa, tem muito trabalho para você. Já vai se inscrever, pega a ficha com o pastor tal, e se inscreva, e vá para trabalhar com os casais. Aqui você vai ter muito trabalho, porque eu sei que você é um cara que trabalha muito. Então eu fiz isso. E uma coisa que eu gostei demais é poder ir para a escola dominical. É poder saber que é uma escola que estuda muito. Uma escola que tem escola dominical e tem seminário. É uma igreja que preza pelo ensino. Isso você tem que pensar. Você tem que pensar. Será que a igreja que você está, ela preza pelo ensino? Será que a igreja que você está, ela dá importância pelo ensino? Porque, gente, movimento toda igreja tem. Não vá pelo movimento. Não vá porque a sua igreja tem um bom louvor ou porque tem um pastor que é carismático, no sentido de bonzão, bonachão, né? Legal com todo mundo. Vá porque ali você vai poder crescer. E uma das formas de você crescer é você aprender, é você sentar e aprender. Jesus proclamou o Evangelho, falou que é chegado o reino dos céus. Mas Jesus também sentou no Monte das Oliveiras para ensinar. Então nós precisamos tanto da proclamação do Evangelho quanto do ensino. E nessa igreja eu senti que ia ter isso, muito ensino. E isso fortalece a igreja. Por que às vezes as igrejas elas não crescem, elas incham? Quando chega um momento, chega um carnaval, tudo desvia. Ou quando chega, dá uma pandemia, a igreja esvazia.
Porque ela não tinha raízes suficientes para poder se manter mesmo diante de uma pandemia ou mesmo diante de tentações. E como se enraiza? Como se consegue raízes fortes? Através do ensino. E aí eu fiquei muito feliz que nessa igreja eu vi que o ensino é muito forte, muito fortalecido, é muito valorizado, sabe? Se você vai morar perto. Porque, gente, a pior coisa é você querer ir na igreja e você não ter o dinheiro de passagem, ou você morar distante, ou você ficar por causa de enchente, no trânsito por causa de enchente, você ter um problema, o ônibus parar, ter um problema, sabe? E você tem que pensar nessas coisas, sabendo o que você está fazendo, com muita consciência. Se você tiver alguma dúvida, se quiser escrever pra gente, escreve aqui, deixa seu comentário sobre a sua experiência, sobre trocar de igreja, como é que foi a sua troca de igreja, valeu a pena pra você ou não? E você, tá ainda pensando em trocar de igreja? Você quer bater um papo com a gente? Entre em contato com a gente no telefone 21 98621 0952 através do WhatsApp, Rio de Janeiro. Mas peça direção a Deus, não faça nada de uma forma sem pensar. Pense bem, reflita, peça a Deus direção, que eu tenho certeza que Ele vai te dar o melhor lugar onde você vai ser grandemente usado, vai ser uma bênção. Peço que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito no nosso canal, dê um like se você gostou desse vídeo, se foi útil para você na sua vida, e você compartilhe com outros irmãos que estão na dúvida ainda, tá bom? Um abraço de graça e paz, até o próximo, tchau!